Eu vou abordar dois temas ligados a essa insubordinação dos policiais militares cearenses, que não é a primeira, não é inédita. Vocês já falaram, teve na Bahia, teve em Pernambuco, teve no Espírito Santo, teve em Santa Catarina e agora no Ceará. Um dos aspectos que eu gostaria de abordar, a certeza da impunidade. Esse é um mal brasileiro. Pedro acabou de falar que a pena mínima para essa insubordinação é de 8 anos. Não estão nem aí, porque eles sabem que ninguém vai condená-los a esse tempo de prisão. E o outro lado é a questão da aposentadoria, que se discutiu que policiais não poderiam ter aposentadoria diferenciada, porque eles são trabalhadores iguais a outros trabalhadores. Está aí provado que não são. Eles precisam realmente ter aí uma compensação pela sua atuação, que é diferente de todas as outras funções do serviço público. Então fica bem claro nessas horas de crise como é diferente a profissão, para o bem e para o mal. Mas a partir de hoje as Forças Armadas vão ser usadas para tentar conter a crise de segurança no Ceará, e o presidente Bolsonaro diz que o bicho vai pegar. Nós temos que ter responsabilidade. E o pessoal que está cometendo delitos, crimes nessas regiões, onde por um motivo qualquer, motivo justo, está indo as Forças Armadas para lá, tem que entender que o pessoal velho está chegando, o bicho vai pegar. Que se é para tratar com flor essa galera, não fique enchendo o nosso saco. Vamos pedir para outras instituições cumprir essa missão, que não seja nós. Isso é coisa de responsabilidade, é coisa séria. Se estamos em guerra urbana, nós temos que mandar gente para lá para resolver esse problema. E acabou a guerra, não pode, pois, se julgarmos por leis da paz. Então, como é que fica? Nós deveríamos ter leis exclusivas para esse tipo de questionamento que é feito por aqueles que usam farda e usam armas. Quem sabe uma lei marcial? Ou do tipo? Essa questão começou, na verdade, né, quer dizer, que tem uma incongruência aí na nossa Constituição. Proíbe a associação em sindicatos de policiais militares, mas passou a autorizar a candidatura deles a cargos eletivos. Foi aí que a coisa degringolou, porque como a gente vê aí, né, senador-major, deputado delegado, isso no caso da Polícia Civil, deputado capitão, deputado cabo, quer dizer, eles então passam a exercer uma função política, né, político-partidária e parlamentar de grande influência. Quer dizer, qualquer deputado tem influência, né? Qualquer deputado tem influência na sua casa, né? Seja ele deputado estadual, seja ele deputado federal. E ali naquela convivência no dia a dia, ele vai ter tempo, e é isso que tem acontecido, né? Ele tem tempo de ir costurando a aprovação de projetos que acabam neutralizando punições para esse tipo de delinquência que a gente tem visto, e crime mesmo, que a gente tem visto no Ceará. Nós entrevistamos ontem Thaís Freitas, Pedro Campos e eu, no Bastidores do Poder, o juiz militar, professor de Direito Constitucional, Paulo Casseb, que é um dos maiores especialistas no assunto, e ele destacando, ele enfatizou muito, ele fez questão de destacar mesmo esse problema que nós enfrentamos, né, que o Brasil enfrenta. Os caras pintam e bordam, agem como bandidos, como aconteceu lá no Espírito Santo, como está acontecendo agora em João Pessoa, na Paraíba, está acontecendo também no Ceará. Botam capuzes, agem como bandidos, o comportamento deles é assustador, né? As imagens mostrando a utilização que eles dão de viaturas e de motocicletas que são públicas, compradas com dinheiro público, todos com armas nas mãos, tocando o terror nas ruas, intimidando pessoas, obrigando a que eles fossem, que os comerciantes fechassem as portas. Enfim, um comportamento de bandido, né? De bandido. Essa gente toda vai ser punida, ou pelo menos uma boa parte vai ser punida, vai ser expulsa da PM,
E vai ter sempre um deputado oportunista, que faz parte da categoria, que vai propor, se não no âmbito nacional, no âmbito do Congresso Nacional, vai propor na Assembleia Legislativa um projeto de lei de anistia. E aí esse negócio de anistia é uma coisa que deixa todo mundo bem, é a concórdia e etc. E pega toda essa gente, como aconteceu, aliás, no Espírito Santo, pega toda essa gente que se amotinou, que cometeu o crime de motim, que cometeu o crime de associação criminosa, porque, afinal de contas, associação ao crime, porque, afinal de contas, quando eles se omitem no socorro à população, se omitem do seu dever constitucional de proteger a população, de fazer o seu trabalho, a criminalidade explode. Os 29 assassinatos em 24 horas ocorridos no Ceará, agora, né, entre quarta e quinta-feira, entre quarta e quinta, né, são 29 assassinatos. Foi o dia mais violento do ano lá no Ceará. Esses crimes, né, foram favorecidos pela balbúrdia, pelo motim da polícia, desses policiais militares do Ceará. Eles tinham que ser responsabilizados criminalmente por esses assassinatos também. No dia que essas punições forem determinadas e que se cumpram até o fim, aí as coisas vão começar a melhorar. Mas eu duvido que isso aconteça exatamente pela pressão política de policiais militares que antes, o Zé Paulo lembra disso, antigamente eles não podiam ser candidatos e não podiam se filiar a partidos políticos, nem muito menos disputar mandato eletivo, né? E isso, vamos aqui, a Constituição Cidadã e coisa e tal, aí autoriza. E aí deu nisso. Deu nisso. Simplesmente, cada Assembleia Legislativa tem uma bancada própria, uma bancada, eu não gosto da expressão bancada da bala, mas é bancada ligada a esse segmento. E eles adquirem força política mesmo. O governador é o seguinte: se quiser que eu continue votando, aquele negócio do toma lá da cá, o da cá, dessa gente, é favorecer exatamente os seus parças, aqueles que foram punidos depois de um motim. São 8 horas e 25 minutos, direto de Fortaleza, para a gente sentir o clima na capital cearense. Lohane Mendonça. Bom dia, Lohane. Bom dia, Rafael. É o seguinte, a gente tem acompanhado toda essa movimentação, né, uma repercussão nacional, infelizmente, que está acontecendo aqui no Ceará. Desde ontem a gente está circulando nas ruas de Fortaleza para saber como é que a população está se sentindo diante de toda essa situação. As opiniões se dividem um pouco. Tem gente que diz que vê a situação normal, que não está vendo nada de normal. Tem gente que está com medo, mas que não deixa de trabalhar porque precisa dar seguimento à rotina. E essas opiniões se dividem, né? O fato, mas é fato, que é o que vocês já disseram aí no estúdio, que Fortaleza registrou 29 homicídios em 24 horas. Então, esse é um fato. A gente tem dados da Secretaria de Segurança Pública de que o dia mais violento do ano tinha sido no dia 18 de janeiro, né? Com 17 casos de homicídios. Dia 1º ao dia 18, era uma média de 5 crimes por dia, e agora a gente registra 29 e 24 horas. Então, é uma situação que realmente deixa toda a população preocupada, apesar de ter pessoas que ainda não reconhecem a gravidade da situação. A Secretaria de Segurança Pública não divulgou ainda a quantidade de crimes entre terça-feira e hoje, que foi quando começou toda essa manifestação dos PMs no Ceará. Eu dei uma circulada ontem pelas ruas, fui até o 18º Batalhão, vi a situação por lá, os carros, as viaturas com os pneus esvaziados, viaturas paradas, toda a frota parada, inclusive frota do Corpo de Bombeiros também parada. Hoje pela manhã eu estou na rua, indo agora à 10ª Região Militar do Ceará, que vai ter uma reunião do Exército com o Exército para discutir a ação das Forças Armadas aqui no estado. Ontem o governo federal autorizou, né, o emprego das Forças Armadas em Fortaleza e também no interior, para garantir a segurança, para garantir a lei e ordem aqui no Ceará. Desde terça-feira, o Estado vive essa crise na segurança pública. Milhares de militares fazem essas manifestações encapuzados, secando pneus de viaturas da polícia, paralisando as atividades. A gente registrou também que uma senhora teve o carro destruído por PMs encapuzados, porque se manifestou nas redes sociais contra toda essa movimentação. A gente teve esse ataque a esse carro e eles
eles pedem a reestruturação salarial, mesmo já tendo feito acordo com o governo, mesmo tendo comemorado, inclusive, esse acordo feito com o governo do estado. Os homens do Exército se juntam aos 300 agentes da Tropa Federal enviada ao estado, que chegou ontem, as tropas chegaram ontem, e das 61 equipes da Polícia Civil que estão nas ruas. A Polícia Civil também está atuando aí para reforçar a segurança, fazendo todo o trabalho ostensivo para garantir a proteção dos cearenses.